Boa tarde a todos os nossos amigos do canal 39. Mais uma vez nós estamos aqui cumprindo a grade de bate-papo, de entrevistas, por conta da Semana Mundial do Turismo. E nós vamos conversar com a Solange Barbosa, que ela é do Contour de Taubaté, e também tem um projeto espetacular denominado Rota da Liberdade. A Solange vai falar conosco de São Paulo. Eu quero introduzi-la agora na sala para a apresentação formal dela. Ela vai se apresentar e nós vamos batendo um papo a respeito da Rota da Liberdade, que é um projeto criado para dar a expressão, para mostrar a essência da negritude e dos trabalhos que nós trazemos um pouco de conhecimento de cada um desse momento da manifestação afro-brasileira. A Solange tem muito disso, ela conhece muito, então é por isso que nós a convidamos para fazer parte conosco da Semana Mundial do Turismo. Apresentamos a vocês, para o boa tarde, a Solange Barbosa, a nossa amiga de Taubaté, do Conselho Municipal de Turismo, e também que vai falar para nós tudo a respeito da Rota da Liberdade. Boa tarde, Marcos, boa tarde a todos que estão assistindo. É um prazer, eu agradeço muito, agradeço ao Gilberto, agradeço à organização do evento pelo convite para estar participando desse momento tão importante e parabenizar vocês pela iniciativa. Solange, quem é Solange Barbosa? Solange Barbosa é turismóloga, guia de turismo agora eu tenho a honra de ser parceira aí de profissão do pessoal. Sou formada em História, licenciada em História pela Universidade Salesiana, no campus de Lorena, e moro no Vale do Paraíba, sou de São Paulo, e já moro no Vale do Paraíba há 30 anos. E o que a Solange Barbosa faz em Taubaté, além de ser do Contour? Tem um projeto chamado Rota da Liberdade, que é o título da nossa conversa. Eu queria saber sobre a Rota da Liberdade, Solange. Então, eu estou, nesse momento aí, presidente do Conselho Municipal de Turismo, mas desde 2004 eu criei a Rota da Liberdade, um programa cultural e turístico de mapeamento da diáspora africana na região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira. Eu me formei técnica em turismo pela ETEC de Pindamonhangaba no ano de 2000 e comecei a trabalhar justamente na busca da presença negra no Vale do Paraíba. Eu já tinha aí algumas ideias, alguns contatos, algumas ações nesse sentido, mais no sentido cultural. E quando entrei na universidade em Lorena, tive a oportunidade, então, de poder conhecer a presença negra na região através do meu estágio na biblioteca do IEV, porque eu tive a honra, a alegria de ser estagiária do professor José Luiz Pazin, e eu fui a última orientanda dele no curso de História. Então, quando eu percebi toda aquela pujança da presença negra no Vale do Paraíba, ao mesmo tempo eu conheci o projeto Rota do Escravo da Unesco, que falava justamente sobre o turismo de memória. Em 2006, fizemos o lançamento da Rota da Liberdade e estamos aí há prestes a completar 15 anos nessa jornada turística afroturismo no Vale do Paraíba. Solange, o Almir Douglas Oliveira Marcelino está mandando boas vibrações a você e dizendo: boa tarde, gente. Solange, saudades de ti, minha amiga. Talvez ele conheça muito do que eu ainda não conheço, então conta para nós onde começa, por onde passa e até onde vai a Rota da Liberdade. Almir, um beijo para você, saudades. Se estivéssemos em tempos normais, Marcos, estaríamos hoje na Abave, ou pelo menos a próxima semana estaríamos na Abave, todos nos encontrando.
A Rota da Liberdade, ela mapeia, então, os caminhos, os passos desses negros africanos. Então, ela é desenvolvida em 18 cidades. São 8 roteiros em que a gente fala da presença negra na economia, na presença negra na cultura, gastronomia, e os caminhos, as rotas, elas são o caminho do ouro, né? A gente não pode falar em ouro em Minas Gerais sem a presença negra. Os caminhos cafeeiros, né? A gente não pode pensar nas cidades do Vale Histórico, por exemplo, sem pensar na presença negra. O caminho do mar, e aí a gente tem até um roteiro no litoral norte, que é um roteiro que a gente diz que é a chegada, né? A entrada do africano pelo mar, né? Então, a gente tem a cidade de Ilhabela, tem São Sebastião, depois nós subimos, fazemos um caminho até Salesópolis e também fazemos um caminho até o Vale do Paraíba. Tudo isso baseado em pesquisas, através de documentos, através de nomes de rios, por exemplo, em Taubaté a gente tem o Rio Quilombo, né? Em Joanópolis a gente tem a Cachoeira dos Pretos, em Cunha a gente tem a Gruta do Canhambora, em Campos do Jordão a gente tem a Gruta dos Crioulos, quer dizer, todos esses espaços são indicativos dessa presença negra, estão na Rota da Liberdade. Esse mapeamento, logicamente, demandou um certo tempo, né, Solange? Demandou pesquisa, demandou andar de lá para cá, daqui para lá. Quanto tempo você usou para fazer esse mapeamento e ele ser reconhecido realmente como uma rota para que as pessoas tenham mais conhecimento das origens do povo brasileiro? Foram 3 anos, né, de 2003 a 2006. Na realidade, essa pesquisa ela começa um pouco antes, quando eu chego em Taubaté, né, eu vim para Taubaté em 1995, aliás, não para Taubaté, mas para Tremembé. Mas eu ia no Arquivo Histórico de Taubaté fazer pesquisa, principalmente porque eu era muito encantada pela tia Anastácia, né, personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu me interessava muito pela trajetória da tia Anastácia, do tio Barnabé. Então, a minha pesquisa começa já nessa época. Nessa época também eu começo a ter os contatos com as companhias de congada em Moçambique, mas a construção da Rota da Liberdade mesmo, ela se dá dentro da universidade, porque apesar de eu fazer o curso de História, nós tínhamos o curso de Turismo na Unisal. Então, os professores, né, o professor Alckmin, a professora Fátima foram grandes parceiros meus nesse processo de me orientarem na construção dos roteiros. E aí, em 2006, a gente fez o lançamento pela Secretaria Estadual de Turismo. A consolidação desses roteiros, logicamente, autentica para que você possa realmente conduzir os interessados, os turistas, até mesmo os estudantes de turismo, de história, de geografia, estudo de costumes e hábitos, e até estudo que se aprofunda mais no lado dos cultos afros, que tem muito por aí, em muitas localidades. Sim. E eu queria perguntar para você, existe nessa rota toda um elenco ainda bastante preservado daqueles sítios históricos onde os escravos passavam a grande parte do tempo? Como que foi a sua aproximação, o seu conhecimento, a sua descoberta desses sítios e como eles estão hoje dentro da sua visão de turismóloga e também de historiadora e de quem faz do turismo um modo de fazer as pessoas conhecerem mais a história brasileira? Se nós formos pensar, por exemplo, nos sítios históricos, nas fazendas históricas, né? A gente tem no Vale Histórico muito bem preservado, e eu gosto de levar as pessoas até para mostrar que aqueles corpos escravizados, eles eram livres culturalmente e dentro das suas mentes. E que toda aquela riqueza, por exemplo, você vai para Bananal, você vai ali no centro de Bananal, no solar do comendador Aguiar Valim. Quem levantou aquele solar foi uma mão negra.
uma mão negra que conhecia a tecnologia do barro, conhecia pelo olhar, sabia aprumar, né? Porque aquilo lá está lá há quase 250 anos e nunca caiu, né? Diferente do que a gente tem aí de construções que são feitas em 2, 3 anos, elas estão caindo. Mas quando você fala dessa arquitetura, você fala, por exemplo, dos saberes e fazeres. O crochê que está lá em Bananal, a madeira, os utensílios, os povos africanos eram povos que dominavam o ferro, o conhecimento do barro. Você vai para a Cunha, apesar de a gente ter hoje uma estrutura histórica dos japoneses com a cerâmica, mas antes você também tinha uma cerâmica que vinha de escravizados, de negros, com uma mistura de um pouco de indígenas também. Então, eu levo isso para as pessoas. Outros grandes, que eu sempre falo no Vale do Paraíba, são as igrejas. São grandes representantes de uma sociedade, né? Uma sociedade escravista, mas também de uma sociedade em que o negro permeia através da sua religiosidade. Então, você vai encontrar, basicamente, em todo o Vale do Paraíba, Igreja do Rosário. E a Igreja do Rosário é dos pretos. Então, aí você também vai ver uma sociedade organizada, essa sociedade negra, escravizados ou não escravizados, também se organizando e fazendo suas próprias leituras de uma religiosidade católica, apostólica, romana. Você encontra as manifestações culturais, como o jongo, a congada e o Moçambique. Então, todos esses elementos, eles estão muito bem perpetuados no Vale do Paraíba, né? Se você pensar, por exemplo, que dia de São Benedito é feriado em quase todas as cidades, né? E que uma das maiores festas católicos religiosas do Brasil é a festa de São Benedito em Aparecida, sem contar a Aparecida, é claro, a própria imagem, né? E tudo que envolve a imagem de Nossa Senhora Aparecida e a devoção a ela, né? E também a gente trata dos cultos afro-brasileiros e de como essa religiosidade se modifica e perpassa pelo Vale do Paraíba. Nesse caminho da Rota da Liberdade, existe algum registro específico de que a negritude deu a volta por cima e mostrou todo o seu valor, todo o seu brilho? Olha, quando a gente pensa, por exemplo, na festa, né? Na festa de São Benedito, é uma forma da comunidade negra se sobressair, né? A festa de São Benedito, ela começa porque grupos vindo de Minas, principalmente, vinham para cá para fazer uma saudação especial. Isso já é uma forma de demonstrar uma alteridade desses grupos. Uma outra forma de demonstrar essa alteridade, que eu gosto muito, é, por exemplo, o caminho do trem, né? O caminho era a rota de fuga, né? Saíam-se das senzalas do Vale do Paraíba, fugia-se para São Paulo, de São Paulo ia para Santos, de Santos eles atravessavam o oceano, ou voltavam para o continente africano, ou iam para lugares como o Ceará, né, que tem, por exemplo, a cidade de Redenção no Ceará, que foi a primeira, 4 anos antes, ela já tinha feito a abolição. Mas nós temos outras provas de alteridade. Uma das que eu gosto muito é a presença, por exemplo, de Bonfilho de Oliveira, né, o maior pistonista do Brasil, um homem de Guaratinguetá, que traz dentro da sua história, da sua ancestralidade, porque o pai dele era líder da banda, né, aí em Guaratinguetá, da banda Mafra, assim como o Bonfilho de Oliveira nasce em 1898, são 10 anos apenas após a abolição. Então, ele provavelmente é filho de um escravizado ou de um ex-escravizado, e ele traz toda essa cultura musical e se torna um grande ícone da cultura musical brasileira, né? Ele fez parte dos 8 Batutas, ele foi casado com a irmã do Pixinguinha, ele fazia parte do grupo, ele viajou à Europa, ele se destacou imensamente na Europa,
com a sua música e ganhou um pistão de ouro, né? É considerado o Louis Armstrong brasileiro. Infelizmente, a gente, enquanto Vale Paraibano, não reconhece muito dessas qualidades. Mas quando eu levo as pessoas para os roteiros, e já aconteceu de eu ter músicos que tocam chorinho, e aí todo mundo, não, mas olha, o chorinho Flamengo é composição dos chorinhos mais tocados por qualquer roda de choro no Brasil, que é o Flamengo, do Bonfilho de Oliveira. Então, é isso exatamente que eu ia comentar. Ainda falta, logicamente, respeitando essa Rota da Liberdade, que você muito bem divulga e produz, eu acho que ainda falta um modo de as pessoas terem mais acesso a esse tipo de informação. A história do Bonfilho, você simplesmente pensou um item para ilustrar a importância da presença negra no Vale do Paraíba. Agora, a presença negra também tem uma grande manifestação na gastronomia, não é isso, Solange? Exatamente. E na Rota da Liberdade, onde você posiciona a gastronomia da manifestação negra? Bom, a gente tem, né, quando a gente fala em gastronomia, a gente tem que lembrar que toda a produção gastronômica das chamadas fazendas, tanto das fazendas cafeeiras como dos solares, eram produzidas por mulheres negras que traziam ancestralmente o conhecimento da melhor forma de produzir um alimento. Por isso o sabor, por isso a beleza, né? Aquela coisa de você comer a comida com os olhos. Isso é uma prática muito bem africana. Eu nas minhas pesquisas gastronômicas, eu já encontrei pratos, né? Por exemplo, a roupa velha, que é um prato feito à base de carne seca, que é considerado um dos grandes pratos aqui da cultura vale paraibana. Eles têm o mesmo prato em Angola, por exemplo, lá chama guisado de carne seca. O próprio fubá, né, que eu gosto muito de falar, eles fazem fungi, né, que é um angu de fubá, só que é um angu de fubá mais firme, que depois os africanos, no dia seguinte, cortam aquilo e fritam e tomam como um café. Que coisa mais vale paraibana do que, né? Só que aqui foi reputado aos italianos, então você chama de polenta com café, mas isso é bem anterior. E tem uma outra coisa muito importante na gastronomia, os tropeiros. A maior parte dos tropeiros também eram negros, eram homens escravizados, né? Eram tropeiros. Então, o virado e a comida tropeira, ela também nasce da mão desse homem africano ou do seu próprio descendente. Ótimo. Solange, agora nós vamos fazer um exercício. Imagine que você está com um grupo de turistas, um grupo de convidados, e nós vamos pedir para que você escolha um desses roteiros da Rota da Liberdade e você faça um passeio, é uma coisa de louco que eu vou propor para você. Você faça um passeio de 25 minutos pela Rota da Liberdade, um dos roteiros que você escolher. Você fica à vontade e faz o passeio. E quero convidar os internautas que façam as suas colocações, as suas perguntas. Por exemplo, o Sérgio dos Santos, ele está mandando um abraço para você, cumprimentando-a pelo seu desempenho, pelo seu trabalho diante não só do Contur, mas também diante do turismo brasileiro. Solange, já estamos com a mochila pronta, câmeras fotográficas, gravadores para gravar as informações e com muita água, muita vontade de conhecer um dos caminhos da Rota da Liberdade. Nós vamos fazer hoje o caminho da Rota da Liberdade em Aparecida, na festa de São Benedito. Nós começamos o nosso passeio justamente com a alvorada das Congadas, no momento em que elas estão se preparando para passar pela Basílica, né, pelo Santuário Nacional de Aparecida, onde eles vão saudar a padroeira do Brasil. Vocês vão poder perceber que cada grupo ou é um catupé, ou é uma congada, ou é um Moçambique, né?
E eles têm características um pouco diferentes, mas geralmente a sua dança é muito parecida. E eles contam uma história que a gente não sabe, mas é uma história política africana, que é um embate entre a rainha Ginga, de Angola, e o rei do Congo pela primazia em saudar São Benedito. Então, há toda uma embaixada, e no fim, os dois grupos acabam se congregando e juntos vão saudar a Nossa Senhora Aparecida. Depois, no dia seguinte, eles vão buscar a imagem de São Benedito para irem para a igreja de São Benedito, e aí eles vão atravessar entre as duas igrejas, dançando e cantando e louvando o Santo Preto, que era o santo cozinheiro, e é o embaixador de Nossa Senhora nessa luta pela primazia na saudação. Ótimo, um passeio, um voo rasante, e eu assisti, nós inclusive registramos em vídeo, uma alvorada de São Benedito, a coisa mais emocionante. E eu quero depois convidar você também para assistir na próxima live esse vídeo. Solange, qual tipo de resistência ainda existe para você divulgar ou você mostrar a Rota da Liberdade enquanto uma rota de manifestação afro-brasileira? A gente ainda tem muita resistência, né, ao que seja afro. O Brasil é um país racista. Então, o país não consegue enxergar a magnitude dessa presença e como toda a presença negra é responsável pela cultura brasileira. Então, as pessoas ainda têm uma certa resistência na compra do roteiro. Elas ainda conseguem achar sempre que é uma coisa folclórica, é uma coisa menor e que não é de interesse turístico. E nós também temos o próprio poder público não tendo a noção da importância desse recorte, né? De se trabalhar esse recorte, se valorizar a comunidade negra com a sua cultura, com todos os seus aspectos, e utilizar isso como um produto turístico. Praticamente a mesma narrativa se dá quanto aos cultos afro-brasileiros, né, Solange? Exatamente, exatamente. Nós temos manifestações, o candomblé principalmente, mas a Umbanda também. Nós temos uma beleza, nós temos uma organização, né, por parte dessas comunidades. Essas comunidades entendem de acolhimento, essas comunidades entendem de segurança alimentar, elas entendem de coisas muito valorosas, mas como é feitiçaria, como é macumba, como é uma coisa pejorativa, as pessoas acabam se esquivando de participar desses roteiros. Interessante, inclusive, é a questão de dizerem macumba, né? Macumba, historicamente ou autenticamente, é um instrumento musical, né? É um instrumento feito a partir de uma madeira e por isso se usa o termo tocar macumba. Eu vou tocar uma macumba. É porque você vai tocar um instrumento, né? Mas um jornalista no Rio de Janeiro, João do Rio, começou a chamar os batuques as manifestações de Umbanda e Candomblé nos morros do Rio de Janeiro de macumba, e isso acabou se tornando quase que oficial do Brasil, né? O Almir Douglas Oliveira Marcelino está colocando aqui, que bacana a história e o roteiro. Não conhecia a festa de São Benedito. E qual é a possibilidade de fazer algumas dessas rotas voltadas para o cicloturismo? Almir, nós temos possibilidades imensas. Por exemplo, Cunha, os Campos Novos de Cunha. Você sabe, Marcos, que antigamente, isso no século XIX, é claro que eu acredito que tenha até se perdido essa manifestação, mas os negros de Cunha passavam um ano inteiro fazendo captação de recursos
para a festa de São Benedito. Então, tinha uma caixa, eu tenho um livro que conta essa história muito bonita, tinha a caixa, o formato da caixa direitinho, ela era entregue para um negro no primeiro mês do ano, ele percorria uma certa quantidade de lugares e todo mês era repassado para o outro pedinte, e a caixa só era aberta, então, no final do ano, para poder se pagar a próxima festa. Então, imagine você trilhar, né, o Almir, você trilhar ali nos Campos Novos de Cunha, na Gruta do Caiambora, na própria cidade de Cunha, você fazer a trilha que esses negros faziam, pedindo esmolas, com a bicicleta. Você vai ter cachoeira, você vai ter paisagem e você vai ter a cultura, porque, inclusive, é muito bonita a Igreja do Rosário de Cunha, que teve, inclusive, eu uso isso no roteiro, um prefeito negro, né? Um baiano no século XIX, que foi prefeito de Cunha. Então, a gente trabalha todas essas questões no roteiro. Ótimo. Também aqui, para a gente ir para Campos do Jordão, dá para subir para a Gruta do Caiambora também, cicloturismo. Tem várias possibilidades, Almir. Solange, você falou que a Rota da Liberdade contempla 18 municípios. Eu pergunto agora para você, quanto tempo demora um desses roteiros e se há a possibilidade, por exemplo, de você segmentar, ou se o roteiro já estimula a pessoa a permanecer um dia numa cidade ou em outra, um pernoite numa cidade ou em outra? Na realidade, Marcos, quando a Rota da Liberdade nasce no momento que também está nascendo a regionalização do turismo. Então, todos os roteiros foram feitos para contemplar pelo menos 3 cidades, né? Então, você visita uma, dorme na outra, se alimenta na outra, porque a presença negra se dá em todas as cidades. Então, por exemplo, nós temos um roteiro por Lorena, onde nós podemos nos hospedar em Lorena, e nós podemos ir ver o jongo lá em Piquete, né? O Sérgio, que é um grande batalhador da cultura negra de Piquete, né? Um abraço, Sérgio. A gente faz isso, a gente faz Piquete, a gente faz Lorena e a gente pode fazer Guaratinguetá. O jongo de Piquete é maravilhoso. Exatamente, e aí a gente tem o jongo de Guaratinguetá, né? O jongo é patrimônio cultural e material do Sudeste. Então, as pessoas podem conhecer o jongo lá em Piquete, podem conhecer a Congada, o Moçambique de Lorena, que é maravilhoso, inclusive porque a festa de São Benedito se dá em uma data bem diferenciada do que se dá a festa de São Benedito em Aparecida, por exemplo. Mas também, por exemplo, a festa de São Benedito em Aparecida e Guará, elas têm diferença de uma semana. Então, nós podemos fazer um roteiro em que a gente tenha as pessoas aí por pelo menos 10 dias para conhecer as particularidades de cada festa de cada cidade. O jongo, aliás, é uma manifestação que era bastante evidente na região aqui do Vale do Paraíba. Por que hoje o jongo está restrito a algumas cidades apenas, Solange? É o que acontece com as manifestações culturais puras, né? Elas eram passadas pela matriz africana e a oralidade. Os mais velhos foram morrendo e não foram transmitindo. Tanto é que o mestre Gilberto foi um que, quando percebeu que a coisa ia realmente desaparecer, foi lá e pegou o touro à unha e começou a trazer as crianças para dentro do jongo para aquilo não se perder, né? A gente já teve jongo em todas as cidades do Vale do Paraíba. Hoje nós temos uma manifestação, a manifestação deve ser 3 ou 4 companhias de jongo só, né? Piquete, Guaratinguetá, nós temos o Laudeni, né, lá em São José dos Campos, ele veio de Barra do Piraí, foi para São José dos Campos, tem mistura da raça lá. Foi se perdendo a urbanização, né? A urbanização desenfreada, o não respeito às culturas rurais e às culturas não urbanas,
foram acabando com essas manifestações. Nós aprendemos, inclusive, nós assistimos a uma apresentação do Jongo de Guaratinguetá, que é Sim. do Jefinho Tamandaré, faz da véspera de 6 para 7 de setembro. Exatamente. Então, eles passam a noite inteira dançando o jongo, ou jogando o jongo, não sei explicar, mas eu aprendi com ele que o jongo também é uma forma de comunicação em segredo, né, Solange? Exatamente, exatamente. Era uma forma em que os negros, né, escravizados, tinham de manter as pessoas longe do seu íntimo. Então, se conversava na língua, primeiro se conversava na língua bantu, que eram esses povos da região de Angola, Moçambique, Reino do Congo. Depois, proibidos, eles tinham que falar o português. E aí eles começaram a usar alegorias para poder conversar sem que o outro soubesse do que eles estavam falando. Então, se combinava fugas, se falava do dia a dia, se falava mal das pessoas, sem que as pessoas tivessem noção daquilo, porque para eles aquilo era principalmente, único, exclusivamente, um divertimento e uma forma diferente daqueles negros se comunicarem. Né? Muita fuga foi decidida dessa forma, né? Muita coisa foi resolvida através de um ponto de jongo. Dentro da oralidade, que é a tradição dessas manifestações, o Jefinho Tamandaré me contou como ele teve a sua inserção no jongo. Ele pediu licença ao jongueiro velho, cantando Saravá, jongueiro velho, dá licença de entrar. Daí ele adotou o jongo como uma manifestação para ele. Deixa eu fazer uma pergunta agora, que é interessante e é evidente. Nós tivemos no debate da temática central da Semana Mundial do Turismo, nós tivemos a fala do Di Stefano dizendo que há a necessidade de se valorizar, de se evidenciar mais as religiões de matrizes africanas. E ele disse que, inclusive, você pode conhecer a comida de um orixá, conhecer como se faz a reza para um orixá, e isso não obriga você a ser uma praticante da religião. E nós estamos na Semana Mundial do Turismo, e a Arquidiocese de Aparecida, logicamente, não só por obrigação, mas por vocação, faz a divulgação do turismo religioso católico. Você acredita, Solange, que na nossa região há a possibilidade de se fazer uma festa ou uma congregação de turismo religioso mais amplo para que essas outras manifestações apareçam com mais evidência e tenham todo o respeito necessário? Sim, eu acredito nisso, Eu trabalho com roteiros em terreiros, né? A gente sabe que como toda religião, ela tem uma parte que não é conhecida, que não é vista, mas ela tem aquela parte em que as pessoas podem estar juntas para comungarem daquele momento, né? Daquele momento religioso. E eu acredito, sim. Eu sempre faço uma espécie de educação do turista para que ele entenda o espaço no qual ele está se colocando, né? E aí isso flui muito melhor se o turista for entrar naquele espaço com respeito, se ele entender que espaço é aquele. Eu acredito que nós tenhamos condições, sim, de fazer um turismo religioso com as suas diferentes vertentes. Por exemplo, em toda a nossa região. Isso já ocorre na Bahia, né? Isso já ocorre na Bahia, já ocorre em Salvador, já ocorre em Cachoeira. Eu não sei, eu não vejo nenhum impedimento para que nós consigamos fazer isso aqui também, na nossa região. Inclusive, em Caraguatatuba existe a festa Iemanjá, que a própria administração pública prepara os espaços, dá toda a estrutura para que haja realmente essa celebração à Rainha do Mar, né, Solange? Exatamente, são mais de 30 anos, inclusive, da festa de Iemanjá em Caraguatatuba. Sempre com o poder público respeitando aquele espaço, respeitando aquelas pessoas e cada vez mais turistas querendo participar para conhecer o que é esse país culturalmente, realmente. Rota do Mar, Rota da Liberdade, Mar. Mar.
Nós temos essa entrada no Brasil através da Baía de Castelhanos, né, em Ilhabela. Nós temos a travessia e a chegada em São Sebastião. Nós temos o sítio arqueológico São Francisco, lá em São Sebastião, que foi uma fazenda aí de tráfico negreiro. Mas em Ilhabela nós já temos uma congada que talvez seja uma das congadas mais antigas do estado de São Paulo, e é basicamente a única congada que tem um instrumento chamado marimba, que é um instrumento africano, né, que em Moçambique é conhecido como timbila, e em Angola é conhecido como marimba. Nós temos os quilombos, né, em Ubatuba. Nós não podemos deixar de passar pelas comunidades quilombolas de Ubatuba, seja a comunidade da Caçandoca, seja a comunidade da Fazenda, onde eles têm uma roda d'água de mais de 150 anos, onde eles têm a Casa da Farinha, onde eles têm modos próprios de gastronomia, com a utilização dos frutos ali. Então, é uma gastronomia muito à base de banana, muito à base de farinha, muito à base de peixe. Então, é um dos roteiros mais procurados que eu tenho. A gente tem, inclusive, o roteiro Um Dia no Quilombo, em que a gente passa o dia no Quilombo da Fazenda, conversa com o seu Zé Pedro, no alto dos seus 82 anos, que é o guardião da roda d'água, que conta toda a peleja da travessia de Ubatuba até Paraty, né? Que eles faziam ali tudo por dentro, que nos ensina a fazer a farinha através da roda d'água. Então, é um dos roteiros que eu tenho mais procura. Rota do Café. Rota do Café. Na Rota do Café, eu uso muito a cidade de Taubaté, né? E também uso as cidades do Vale Histórico, né? As fazendas, Fazenda Boa Vista, a riqueza do café através do solar, né, do Aguiar Valim. Tem uma parceria com o pessoal da Fazenda em São José do Barreiro, Fazenda São Francisco, que é uma fazenda colonial, porque ela é de 1812, e a gente mostra, então, como é que o negro, a Fazenda Paudalho, em Bananal também, como é que o negro constrói toda aquela riqueza. O café, o ouro verde do Brasil só existe porque existia esse ouro negro que era a mão negra, né, que era o africano e o seu descendente nesse processo. Taubaté tem uma coisa muito importante. O convênio do café, assinado em 1906 em Taubaté, né, foi assinado por aquele que depois viria a ser o primeiro e talvez o único presidente negro desse país, que foi Nilo Peçanha. Rota do Ouro. Rota do Ouro. Rota do Ouro, nós não podemos deixar de falar de Piquete, nós não podemos deixar de falar de Cunha, nós não deixamos de falar de Lagoinha, né? Taubaté, nós temos, já que são 19 cidades mineiras fundadas por taubateanos justamente na busca do ouro, nós temos um documento de 1702 no Arquivo Histórico, em que atravessam 18 negros que são vendidos para um taubateano e que vão para as Minas Gerais. E todos os caminhos que levam a Minas Gerais, como Cruzeiro, por exemplo, fazem parte da Rota do Ouro. Solange, a temática central da Semana Mundial do Turismo é o destino que queremos. Quando você escolheu Rota da Liberdade, logicamente tem tudo a ver e se associa muito ao destino que queremos. Conta para mim, o que significa hoje para você o destino que queremos dentro da Rota da Liberdade, pelo seu sentimento de transmitir conhecimentos muito bem aprofundados, e também esse desejo seu de compartilhar, e o que falta para que as novas gerações tenham também a mesma motivação de atingirem um ponto melhor de liberdade de conhecimento, liberdade de presença, não só na sociedade, mas na própria história pessoal. Nós precisamos, né, nós precisamos da valorização do ser humano. Nós precisamos da valorização do ser humano através do turismo. As comunidades, os guias,
todo mundo que trabalha com o turismo. Através do turismo, você pode conhecer facetas da história, facetas culturais, facetas sociais, que podem também te melhorar como pessoa, que podem também te fazer levar a um autoconhecimento. Então, esse é o turismo que eu quero, um turismo que valorize o ser humano, que não seja apenas negócio. Turismo é muito mais do que negócio, né? Turismo é feito por gente, e essa gente que faz turismo precisa ser respeitada e valorizada. Muito bem. Solange, você não acredita, mas nós já estamos chegando à rota de precisarmos encerrar essa nossa conversa. Nós estamos numa outra sala com o professor Fábio, que ele vai conversar conosco a respeito de turismo pedagógico. Eu acho que tem tudo a ver com essa última fala sua, de ensinar o modo de as pessoas tomarem mais conhecimento, adquirirem uma estabilidade, não só de conhecimento, mas também dentro da sociedade, para que tenhamos os nossos herdeiros mais bem orientados e também mais consolidados na preservação dos seus hábitos, costumes e história. Não é isso, Solange? Exatamente. Turismo deve se aprender na escola. A escola é o lugar de se aprender turismo, porque toda criança bem educada dentro da escola, dentro da sua cidade, vai amar a sua cidade, vai entender a sua cultura e vai ser o melhor receptivo turístico dentro da cidade. E vai ser aquele que vai conduzir a cidade a um patamar melhor. Nós queremos apresentar a você o nosso abraço fraterno, o nosso respeito, as nossas considerações, desejando que Deus realmente ilumine todos os momentos da sua vida. Nós sabemos que você hoje está atenta para o seu marido, que apesar disso tudo, você dedicou praticamente 1 hora para nos atender, que ele seja restabelecido pelas mãos de Nossa Senhora, São Benedito, que é um santo curador também, e também o nosso próprio Deus, para que as bênçãos caiam sobre a sua casa e que nós possamos, em outros momentos, traçar novos planos, novas rotas e conversarmos a respeito desse assunto interessantíssimo que é a liberdade, que é o turismo. Solange, Deus abençoe sua casa e você pode ficar à vontade para completar a sua fala. Amém, eu agradeço. Realmente eu estou num momento um pouquinho difícil, mas com muita fé, com muita coragem, e a gente segue em frente. Eu quero agradecer a vocês novamente pelo convite, quero agradecer a todos que nos assistiram, e quero dizer que nós precisamos de políticas públicas para o turismo. Nós precisamos que aqueles que realmente desejam ver as cidades em condições melhores, seja de saúde, saneamento, educação, socialmente, culturalmente mais elevadas, que apostem no turismo e que respeitem aquelas pessoas que trabalham com o turismo. Quero agradecer, um grande abraço para vocês. Quem precisar conversar com Solange Barbosa, como deve proceder? Olha, pode me mandar um WhatsApp 12 991 16 08 37. Pode entrar no site da Rota da Liberdade, www.rotadaliberdade.site, e pode me mandar um e-mail, solange.s de sapo, b de bola 36, @gmail.com. Ou então nos seguir no Instagram, Rota da Liberdade _BR. Gratidão, Solange. Deus abençoe mais uma vez. Nós estamos completando o nosso trabalho. Axé. Axé. Amém. Aueto. Que Zambi nos proteja. Tchau, tchau.